para ficar bem claro, como que funciona o trabalho? O trabalho ele começa na rua e ele começa com um grupo de missionários indo para a Cracolândia, tentando resgatar essas pessoas da rua, da marginalidade, da criminalidade. Depois que essas pessoas decidem sair da rua, decidem sair da drogadição, do crime, essas pessoas elas vão para uma fazenda. E ali elas passam, né, um período de 9 meses, se desintoxicando, né, e tendo um contato com a palavra de Deus. Depois desses 9 meses, algumas pessoas não têm família. Por quê? Porque algumas pessoas, desde criança, estiveram na rua, depois foram para a Fundação Casa, depois da Fundação Casa, algumas instituições, alguns abrigos, depois começou a se envolver com droga, né, enfim. E aí chegou um ponto que esses caras chegou a situação de rua. Inclusive a gente fala que os caras estão em situação de rua, né? É uma situação que levou o cara para a rua, né? Ele não mora na rua, ele não vive na rua, ele está numa situação de rua. Então, quando o cara decide sair das drogas, sair da rua, se recuperar e ter um contato com a palavra de Deus, depois que termina os 9 meses, os que não têm família, ou até mesmo os caras que têm família, mas não dá para voltar para o seu ambiente familiar, por conta dos riscos que tem, eles acabam vindo morar em casa comigo e com a minha esposa. Então, a nossa ideia é ser família para quem não tem família. E essa é a nossa ideia, né? Talvez a nossa ideia não é salvar todo mundo, tirar todo mundo da Cracolândia, mas a nossa ideia é marcar a vida dessas pessoas com o amor de Jesus. Um dia eu estava fazendo, ajudando os meninos na construção, que a gente está reformando a nossa casa. Nossa casa ela comporta mais ou menos 15 pessoas. E eu perguntei para um dos meninos de casa, eu falei, o que você pensa sobre a casa? Né? Na sua cabeça, qual é o objetivo dessa casa? Né? O que é ser um missionário para você? Eu falei para um dos meninos que tinham saído da rua e agora estava morando com a gente em casa. E ele falou assim para mim, falou, Paulinho, para mim, ser missionário é ser família para quem não tem família. Até porque ele não tinha família. Ele não tinha ninguém por ele. Então, o papel da minha esposa, é justamente ser família para essas pessoas que não têm nenhum vínculo familiar. E o nosso papel ali é reinserir essas pessoas na sociedade. O nosso papel é recolocar essas pessoas na sociedade agora como um cristão, né? Como alguém lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa proposta. Então o cara chega com a vida toda bagunçada. O cara chega com a vida toda desconcertada, né? O cara chega com um monte de BO para resolver. E aí o cara chega com problema de saúde, o cara chega com um problema na justiça, o cara chega devendo, com o nome sujo, ou seja, o cara chega todo enrolado. E aí a nossa ideia durante 3 meses, antes desse cara voltar ao mercado de trabalho, é reorganizar a vida dessa galera. Então a gente começa a correr atrás de identidade, a gente começa a correr atrás de CPF, a gente começa a correr atrás de título de eleitor, de reservista, né? A gente arruma um dentista para o cara, dá um talento no piano, né? A gente fala que tem que arrumar a tecla do piano, né? Então a gente arruma um dentista para o cara. Quando alguém está com um BO na justiça, quando alguém cometeu algum crime algum tempo atrás, a gente arruma um advogado. Então o advogado também acaba nos ajudando, nos auxiliando, né, nesse BO que o cara deixou pendente. E, enfim, a gente tem psicólogos, psicólogo que atende a galera de segunda-feira. E tudo isso
a gente tenta proporcionar um ambiente bem agradável para o cara. A gente tenta proporcionar um ambiente bem familiar. A nossa ideia, a minha ideia e a ideia da minha esposa é que, aqui é a sua casa, irmão. A gente quer que você vive aqui como se você estivesse vivendo na sua casa. Essa galera, ela está acostumada, pessoal, com instituição. Essa galera, ela está acostumada com albergue. Essa galera, ela está acostumada com pensão. Então é mais uma pensão, é mais uma instituição, é mais um albergue. E quando eles chegam em casa, a nossa ideia é, aqui não é pensão. Aqui não é albergue. Aqui não é uma instituição. Aqui é sua casa. Aqui é o seu lar. Então a proposta da casa família é justamente essa. Ser família para quem não tem família. E depois dos 3 meses, com a vida toda já organizada, o cara pode voltar ao mercado de trabalho. Agora, com um diferencial, como um cristão. Hoje, a gente tem 8 pessoas em casa. Tem 8 pessoas que estão vivendo com a gente, que estão morando com a gente. Tem 8 pessoas que estão se esforçando para caminhar com Jesus. Tem 8 pessoas que estão se esforçando para manter a sua vida longe das ruas. E hoje, quando eu estava com o pai do Wagner, e um dos meninos mandou um áudio para mim no Zap e falou, você vai demorar para vir? A gente já está sentindo a sua falta. Parece que alguma coisa está faltando em casa. Alguém da minha família saiu e ficou uma lacuna. E isso me chamou muita atenção, porque as pessoas estão entendendo que ali não é mais uma pensão. Ali não é mais um albergue, ali não é mais uma instituição. Ali é a casa deles. A ideia deles ficarem na casa é uma ideia de 2 anos. 2 anos eles podem ficar em casa. Mas depois de 2 anos, eles não vão ser colocados na rua. A gente não vai mandar ninguém embora depois de 2 anos. Depois de 2 anos, eles têm a possibilidade de sentar, conversar com a gente e ficar o tempo que for preciso. O tempo que for necessário. A nossa ideia é que os caras saem dali com família. Então o cara tem a possibilidade também de arrumar uma namorada, de noivar e de casar. E a gente dá todo o suporte para o cara. A ideia também da nossa é que o cara se forme, termine os estudos, faça uma faculdade, comece a trabalhar na área que ele se formou. E quem sabe, mais na frente, depois de 5 anos, alugue uma casa e, enfim, retome a vida como uma pessoa que está andando com Jesus. Então essa é a ideia da casa. Essa é a nossa ideia, como família. E desses 10 anos que a gente está envolvido em missões, desses 10 anos que a gente está trabalhando com os marginalizados, algumas situações nos chamou a atenção. Na verdade, algumas histórias marcou a nossa vida. E uma das histórias que marcou a nossa vida, ela deu fim a esses dias antes de vir para cá, para Londrina. Quando eu morei 2 anos na Cracolândia, eu falei para vocês que eu morei 2 anos na Cracolândia. Quando eu morei 2 anos na Cracolândia, a gente acompanhava um menino que estava em situação de rua. A gente acompanhava um menino que estava usando crack. E um dia ele subindo na minha casa, ou seja, a gente abria a porta da nossa casa para o pessoal tomar café, para o pessoal almoçar e para o pessoal jantar com a gente. Quando o pessoal não queria mais usar droga, eles subiam a nossa escada e ficavam o dia inteiro lá comigo e com a Adriana, para não ficar ali embaixo no fluxo, fumando pedra. E num desses relacionamentos que a gente teve com um dos meninos, ele perguntou onde eu morava, se eu era de São Paulo, perguntou de onde era minha família, e eu falei que minha família era do interior de São Paulo, que eu morava perto de Rio Preto.
Ele falou, minha família é de Rio Preto. Minha família é de São José do Rio Preto. Eu falei, não, você está brincando, irmão. Ele falou, não, é sério. Tirou a identidade e mostrou. Ele falou assim, olha, minha família mora num dos bairros de Rio Preto, no Solo Sagrado. Eu falei, caramba, eu conheço lá. Eu conheço onde você mora. Aí, um dos meus tatuadores é de Rio Preto. E eu falei o nome do meu tatuador. Ele falou, o tatuador mora perto da minha casa. Aí eu falei, então assim, vamos fazer uma coisa. Eu estou indo para Rio Preto. E eu quero te levar embora, para casa da sua família. Aí ele falou, não, demorou, amanhã cedo eu estou aqui. Mas isso eu morava na frente da Cracolândia. Eu marquei, eu poderia ter segurado o cara em casa, mas eu esqueci, eu acho que, eu não lembrei e deixei o cara embora. No outro dia, eu falei, você chega aqui 7 horas da manhã, 7 horas da manhã você está aqui. Porque 7 horas eu vou sair de casa, beleza? Ele falou, não, beleza, Paulinho, demorou. Deu 7 horas, ele não veio. Deu 8 horas, ele não veio. E essa história que eu estou te contando há 5 anos, ocorreu 5 anos atrás. Há 4 anos atrás. E aí ele não veio. Eu esperei até 8 horas. E aí quando deu 8 horas, eu fui embora. E aí tinha um dos meninos que me ajudavam, que ficou em casa. Ele chegou lá às 9 e falou, cadê o Paulinho? Ele falou, o Paulinho já foi embora. O Paulinho esperou até às 8 e já foi. Ele falou, mas vai ter outra oportunidade. Porque eu quero sair daqui, eu quero ir embora daqui. E aí, quinta-feira passada, eu estava era o meu plantão no albergue. Meu plantão é de quinta para sexta, então de quinta para sexta eu passo a noite no albergue, lá com 45 pessoas que estavam na região central de São Paulo, moradores de rua. E aí de manhã, eu levantei, estava saindo para ir embora, para pegar o carro para voltar para casa família. Quem que eu encontro na frente, lá na frente da missão? Esse menino que estava querendo ir embora para São José do Rio Preto. E aí, olha como que Deus é bom, Porque eu estava saindo de folga justamente na sexta-feira e eu estava indo para São José do Rio Preto. E aí ele conversou comigo e falou assim, eu quero ir embora. E eu quero ir embora para Rio Preto, eu quero voltar para minha casa, quero voltar para a casa da minha família. Eu falei, então demorou, irmão. Falei, você me aguarda aí que eu estou indo buscar a Adriana, estou indo buscar meu filho, eu já volto para te levar embora para Rio Preto. Aí ele falou, não, então demorou, dessa vez eu vou ficar. Dessa vez eu vou ficar dormindo aqui na frente, na calçada, mas eu vou te esperar você voltar para mim, voltar para a casa da minha família. E aí eu falei, não, esse cara não vai me esperar. Eu vou passar lá, mas ele não vai estar mais ali, me esperando. Já me deu um tomé uma vez, vai dar de novo, Pensando. Falei, não, mas vou passar, para ver se ele está me esperando e me aguardando. Aí, beleza, fui em casa, eu falei assim, eu saí de lá, era mais ou menos umas 8 horas, eu falei para ele, olha, 10 horas eu estou aqui. Que nada, eu consegui chegar, enrolei com os negócios da Casa Família, eu consegui chegar lá, sabe que hora, pessoal? 2 horas da tarde. Eu falei, o menino já saiu fora, cara, você acha que ele vai estar me esperando das 8 da manhã até as 2 da tarde? Mas aí, beleza, passei na missão, quem que estava deitado na calçada com uma coberta que eu tinha dado para ele? O menino. E aí na hora eu falei, caramba, Adri, o cara está me esperando mesmo, O cara esperou a gente mesmo para ir embora. E aí estava todo zoadão, você imagina. Estava todo zoadão, todo podrão, todo largadão. Zoadão, que já tinha passado umas 4, 5 noites viradão. E aí o que aconteceu? Acordei ele, falei, vamos embora? Ele falou, vamos sim. Estou te esperando, estou te aguardando. Falei, nossa, que legal, deu certo. Aí eu falei, não, mas você não vai voltar assim para casa da sua família não, cara. Falei, vamos entrar, vamos tomar um banho, vamos trocar de roupa, vamos fazer essa barba, vamos jogar esses baratos tudo fora, canivete, cachimbo, tudo que você tem na bolsa aí, vamos jogar fora e vamos dar um talento e depois vamos para casa da sua mãe. Pra você chegar lá desse jeito aí, você vai assustar a sua mãe, cara. Então assim, vamos bonitinho. Aí falou, não, beleza, demorou. Interessante que a gente estava procurando algumas roupas nas doações ali, aí o Tuca chega
né, com short, com umas camisas, com umas calças para doação. Falei, meu, demorou, Tuca, dá umas roupas aí que eu vou dar para o menino, que eu estou levando ele embora para casa da família dele. E aí, depois que ele tomou banho, a gente foi para Rio Preto, que eu tinha os meus dias de folga, eu trabalho 26 e folgo 4. Então, eu estava indo para a casa da minha mãe. E a gente foi para São José do Rio Preto. Eu sei que eu passei na casa da mãe dele. Cheguei lá, era quase 8, 9 da noite. A gente chegou bem tarde. E quando a gente chegou na casa da família dele, ele chamou a mãe dele. E a mãe dele saiu lá fora, né, abraçou ele. E ele perguntou, mãe, cadê meu irmão? Aí a mãe dele falou assim, olha, seu irmão acabou de morrer. Seu irmão acabou de falecer. E eu não sabia também onde você estava. Eu não sabia nem sequer se você estava vivo ou morto. Aí ela falou, graças a Deus que você voltou, meu filho. Fazia 14 anos que ela não via ele. Fazia 14 anos. Muito tempo. Então é muito importante também quando a gente deixa Deus usar a nossa vida. É muito importante quando a gente coloca à disposição do reino. É muito importante quando a gente nos permite ser usado por Jesus. Porque para Jesus fazer algumas coisas aqui na terra, Ele conta com gente. E Ele conta com gente como eu e como você. Aí a minha pergunta é, por que às vezes a gente não se deixa ser usado por Deus? Ou por que às vezes a gente não se permite ser usado por Jesus? Não, por quê? Tanta gente precisando de nós no mundo e às vezes a gente parado. Às vezes a gente acomodado. Às vezes a gente não se permite ser usado por Deus. E Deus, Ele quer usar a vida de vocês. Deus quer usar a vida de vocês nessa cidade. Deus quer usar a vida de vocês para essa geração. Tem um texto que eu gosto muito, que fala, tendo Davi servido a sua geração, faleceu, ou adormeceu. Ou seja, enquanto Davi, ele viveu aqui na terra, ele viveu para abençoar a sua geração. E na nossa vida não tem que ser diferente, pessoal. Sabe, a gente tem que falar, Senhor, enquanto eu viver aqui na terra, enquanto eu viver aqui nessa cidade, né, eu quero viver para abençoar a minha geração. Sabe, e a minha geração, quando eu falo de geração, eu falo dessa geração que está caminhando longe de Deus. Eu falo de uma geração que está distante do Senhor. Eu falo de uma geração que está perambulando pelas cidades de Londrina. Eu falo de uma geração que está talvez a 500 metros da nossa igreja, ou dessa igreja. Sabe, é essa geração que está longe de Deus, que o Senhor quer que a gente se preocupe. Deus, Ele deseja que a gente se preocupe com gente. Sabe, foi para isso que Jesus veio aqui na terra. Quando Jesus fala quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, não é esse mundo cósmico, esse mundo geográfico. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, pessoal, de tal maneira, foi que Deus amou gente. Foi que Deus amou as pessoas. Mas Deus, Ele nos respeita. Ao ponto da gente falar, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Ou, Senhor, eu não quero ser usado pelo Senhor. Sabe, Deus respeita a nossa escolha de ser usado por Ele ou não. Deus respeita a nossa escolha de trabalhar para o reino ou não. Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Deus, Ele tinha dado uma missão para Jonas. Deus, Ele tinha falado para Jonas ir pregar para os ninivitas. E ele decidiu ir para Tarsis.
Jonas decidiu fugir da missão que Deus tinha para ele. E será que às vezes na nossa vida não tem acontecido isso? A gente sabe que eu tenho uma missão, eu sei, aonde Deus quer me usar, eu sei, né, o que Deus, eu sei, né, o que Deus quer que eu faça, mas será que eu não estou fugindo dessa missão que Deus, né, tem estipulado para a minha vida? A minha, acho que missão aqui desses 2 dias é instigar você a trabalhar mais para o reino. É instigar você a ter o coração mais em missões. A amar quem precisa. A amar quem necessita. Então, até no final dessa mensagem, eu queria que vocês pensassem. E além de pensar, eu queria que vocês respondessem uma pergunta para Deus. Senhor, o Senhor quer me usar? E aonde o Senhor quer me usar? E para que o Senhor quer me usar? Tem pessoas aqui que têm qualificação. Tem pessoas aqui que têm muito conhecimento. Tem pessoas aqui que têm formação. Tem pessoas aqui que têm o coração no reino. Mas e o que a gente tem feito com tudo isso que Deus tem nos dado? Sabe, o que Deus tem nos dado não é só para ficar para a gente. O que Deus tem nos dado é para abençoar quem precisa. É para abençoar o outro. Então, no final, depois das perguntas, eu queria orar com você aqui na frente. Talvez você que tem fugido do chamado de Deus para a sua vida. Porque às vezes a gente como juventude, a gente como jovem, a gente se preocupa com muitas coisas nesse mundo. A gente se preocupa com o nosso trabalho, a gente se preocupa com dinheiro, a gente se preocupa com status, a gente se preocupa com fama, a gente se preocupa com muitas coisas. E às vezes as nossas preocupações vão nos levando para longe da nossa vocação, vão nos levando para longe do chamado de Deus. E nessa noite Deus está falando assim, não fuja mais da missão que eu tenho para a sua vida. Não fuja mais daquilo que um dia eu coloquei no seu coração. Porque por muito tempo, às vezes a gente foge daquilo que Deus tem para nós. Então até o final dessa mensagem, eu queria que vocês pensassem nessa questão, Senhor, eu quero trabalhar para o seu reino. Eu quero fazer a sua vontade. Nesse mundo, nessa cidade. Quero fazer a sua vontade aonde o Senhor me colocar e com aquilo que o Senhor tem me dado. Além dessa experiência que foi marcante para a minha vida, teve mais 2 experiências que para mim foi bem interessante. Para mim foi uma experiência muito boa. Essas pessoas que vivem na rua, essas pessoas que vivem na droga, a droga acaba roubando algumas coisas simples da vida. E algumas pessoas que moram com a gente, algumas pessoas que vivem com a gente, por conta desse tempo na droga, por conta desse tempo na criminalidade, eles nunca foram num cinema, nunca entraram numa churrascaria e muito menos foram para a praia. É simples, são coisas simples da vida, não são? Mas são coisas simples da vida que a droga roubou um dia. E aí a gente tinha 2 sonhos aí, minha esposa, ou a gente tinha 2 vontades. Uma era levar a galera numa churrascaria, e outro sonho era levar a galera numa praia. Esses tempos atrás a gente estava em 12 em casa, quase em 12 pessoas, contando com missionários, voluntários, estagiários. E a gente teve a oportunidade de levar essa galera numa churrascaria.
Algumas pessoas estavam trabalhando, outras pessoas não estavam trabalhando, e a gente conversou com o pessoal que já tinha uma grana e falou, meu, tem como a gente fazer uma vaquinha para todo mundo ir numa churrascaria? A galera falou, meu, demorou, vamos fazer isso aí, vamos ir para lá. Vamos, Paulinho, quando? Hoje? Não, pera aí que a gente vai ver certinho, vamos ver onde vai ser, mas a gente vai, até o final de semana a gente vai. Aí tem uma churrascaria perto de casa. Meu, e a churrascaria não é cara, é R$ 39 para você comer numa churrascaria em São Paulo. Meu, a gente levou essa galera lá. A galera comeu, meu, à vontade. Né? A galera quase morreu de tanto comer. Eu falei para o pastor Wagner que os caras colocavam a latinha de refrigerante e ainda colocava a plaquinha de sim ou não em cima para os caras verem e só deixava no sim. Tinha uns caras que comia pra caramba, velho. Tinha uns caras que arrebentava, né? E quando a gente saiu da churrascaria, um dos meninos falou assim para mim, existe vida longe das drogas. Existe vidas longe das ruas. E quem pode proporcionar isso aí para eles? Não é o Paulinho. Quem pode proporcionar isso para essa galera somos nós. É a gente que pode proporcionar outra vida para essa galera que não conhece Jesus. Então, além desse dia que a gente foi na churrascaria, a gente levou a galera para passar 10 dias em Ilhabela. Alguém conhece Ilhabela aqui? Conhece? Tem um que conhece? Tem mais gente que conhece Ilhabela aqui? Pode levantar a mão, pessoal, não fica com vergonha não. Conhece? Então assim, sabe que o litoral norte é muito bonito, né? Quem conhece Ilhabela ali. É totalmente diferente ali de Santos, né? Praia Grande, né? As melhores praias estão ali no litoral norte. E a minha ideia era ficar uns 2, 3 dias com a galera. Meu, a gente ganhou um lugar para ficar. A gente não pagou nada de estadia. A gente ganhou carne, refrigerante para fazer um churrasco com a galera. E a gente ficou 10 dias com esse pessoal em Ilhabela. A gente passou o Natal e o Ano Novo com o pessoal. Para a gente foi muito bom. E para a galera, ainda mais. Teve um dos meninos que falou para mim assim, caramba, velho, eu tô em Maresias, mano. Porque a gente ficou em São Sebastião, mas aí a gente foi em algumas praias ali perto, né? E depois a gente atravessou antes de ir embora, Ilhabela. O problema é que pobre não tem sorte, né, galera? Quando a gente atravessou Ilhabela, o negócio choveu, velho. Né, meu? Pobre é uma desgrama, né, velho? Não tem sorte, velho. Né? Quando ganha o barato é de graça, ainda chove. Mas assim, meu, valeu a pena passar Natal e Ano Novo com essa galera. Isso é ser família, para quem não tem família. É proporcionar outra vida para quem não teve vida. É proporcionar outra vida para quem estava indo para a morte. Eu queria ler um texto com vocês. Agora é 8h20. E aí já vou abrir para pergunta. Mas eu queria ler um texto que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que está em Marcos, capítulo 2, do 14 ao 17. E aí, depois de ler isso aqui, a gente pode abrir para pergunta. Marcos 2,13 fala assim: Jesus foi uma vez mais caminhar à beira do mar. E de novo uma multidão foi atrás dele para ouvir o seu ensino. Ou seja, as pessoas estavam indo atrás de Jesus por aquilo que ele ensinava, por aquilo que ele fazia. E caminhando, ou seja, Jesus caminhando, ele viu Levi. Levi aqui é Mateus,
filho de Alfeu, que era cobrador de imposto. E Jesus convidou: venha comigo. Ele se levantou e passou a segui-lo. Olha que interessante essa versão. Mais tarde, Jesus e os discípulos estavam jantando na casa de Levi. E seus convidados eram pessoas de má reputação. Surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidor de Jesus. Ou seja, algumas pessoas de má reputação se tornaram seguidor de Jesus. Olha as pessoas que caminhavam com Jesus. Olha as pessoas que estavam com Jesus. Olha as pessoas que Jesus se preocupava. Eram as pessoas de má reputação. Eram as pessoas que estavam à margem da sociedade. Eram as pessoas que eram escória da sociedade. Os líderes religiosos e os fariseus, vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo ele está dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Galera, olha o tipo de gente que Jesus andava, velho. Né? Olha o tipo de gente, né, que Jesus fazia questão de ter junto com ele. Era gente que não prestava. Era gente desacreditada. Era gente, né, que não era gente. E o que me fascina no Evangelho é que para essas pessoas, Jesus veio. Jesus veio para as pessoas que eram desacreditadas. Jesus veio para as pessoas que eram de má índole. Jesus veio para o pobre. Jesus veio para o órfão. Jesus veio para o aflito. Jesus veio para o necessitado. Jesus veio para quem precisava. E essa também tem que ser a nossa intenção. Vou ajudar quem precisa. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo fala isso no versículo abaixo. Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem está doente? Eu estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa, que se acham justo. Vamos ler nessa versão aqui, do versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justo, mas vim para chamar os pecadores. Então que Jesus te use para os doentes. Que Jesus te use para os aflitos. Que Jesus te use para os órfãos. Que Jesus te use para os necessitados. Que Jesus te use para quem precisa, para quem necessita. Que Jesus te use para abençoar os pecadores. Amém?